Olá, criptomaníacos! A China já vem desenvolvendo a sua moeda digital há mais de 5 anos e está bem próxima do lançamento. Apesar de muitos subestimarem uma notícia como essa, o diretor do Banco da Inglaterra sugeriu que a moeda de reserva dos países deixe de ser o dólar e passe a ser uma moeda digital similar à Libra, moeda digital proposta pelo Facebook. E, na minha opinião, essas notícias estão interligadas. Vamos falar mais sobre isso logo após a vinheta. O poder dos Estados Unidos de controlar outros países é muito mais um poder econômico do que um poder militar. A gente sabe que os Estados Unidos têm bomba atômica, tem um grande exército, mas isso fica abaixo do poder econômico dos americanos. Basta a gente lembrar aqui que a reserva monetária de cada país é em dólar, é a moeda de reserva mundial. E o sistema utilizado para acordos comerciais, para negociações, é um sistema que interliga todos os bancos do mundo, chamado de sistema SWIFT, onde essas negociações são processadas em dólar e o principal controlador é justamente os Estados Unidos. E essa centralização de poder na mão de poucos países e principalmente dos Estados Unidos gera problemas conhecidos para quem já trabalha com criptomoedas, que são problemas de privacidade e segurança, entre outros. Os Estados Unidos foram acusados de colher informações de cidadãos europeus entre 2001 e 2006 por meio do sistema SWIFT. Então ele fazia uso desse poder que ele tem de controlador de um sistema financeiro mundial para colher dados de pessoas como eu e vocês, só que cidadãos europeus. Não se sabe ao certo de que outros países os Estados Unidos faz coleta desses dados, mas é de se esperar que seja uma coisa global, ou seja, eles têm acesso a esses dados e eles vão coletar para fazer uso estratégico dessas informações. O impacto de algo assim é como se uma empresa tivesse acesso à base de clientes de todas as outras empresas concorrentes. É um poder enorme dado por um sistema centralizado que não é justo. Não é justo os Estados Unidos terem acesso a esse tipo de informação, enquanto outros países não têm. Mas o principal poder que o sistema SWIFT dá para os americanos nem é esse, e sim o poder de conseguir isolar economicamente determinado país. Foi isso que os Estados Unidos fez, por exemplo, com o Irã e Coreia do Norte. É muito mais eficiente eles retirarem o acesso desses países ao sistema SWIFT, ou seja, ao sistema bancário mundial, do que jogar uma bomba atômica num país como esse. Bombas atômicas, além do custo enorme de uma guerra dessa magnitude, ainda vai ter o custo social e político. Você vai receber críticas mundiais por ter feito algo desse tipo, enquanto retirar, isolar um país economicamente é muito simples. Um botãozinho e aquele país deixa de ter acesso a um sistema financeiro mundial e não consegue negociar com a mesma facilidade, não consegue fazer acordos comerciais com outros países, fica isolado e a economia de lá desaba, fazendo com que esse país se torne irrelevante economicamente. E na hora que você vai negociar com um país que tem um poder como esse, de te isolar economicamente, obviamente você vai pensar 3 vezes antes de tentar confrontá-lo. É mais ou menos como se você tivesse uma loja com sua conta de banco, com suas máquinas de cartão, com várias formas de pagamento, e um concorrente forte chegasse e te proibisse de ter acesso a contas de banco, proibisse de ter acesso a máquinas de cartão, limitando completamente a sua forma de interação tanto com fornecedores quanto com clientes. Qual seria a tendência? A tendência é que sua loja entrasse em falência. Vemos então que existem 2 problemas principais para os países que fazem parte do sistema SWIFT. O primeiro é a privacidade, porque os dados conseguem ser acessados pelos americanos, o que te torna vulnerável economicamente. E o segundo é a centralização de poder na mão dos americanos. Vejam que os mesmos problemas que afetam indivíduos como a gente, afetam também os países. Os Estados Unidos atuam ou tentam atuar como o Estado sobre todos os outros estados. Ele monitora as transações dos outros, assim como a Receita Federal faz com você. Ele bloqueia o acesso de países ao sistema bancário mundial, da mesma forma que o Estado faz com indivíduos e empresas que atuam em setores pouco desejados.
como, por exemplo, o setor de criptomoedas. Quantas vezes você já não viu bancos bloqueando o acesso de empresas, de exchanges, de corretoras de criptomoedas? É o mesmo que os Estados Unidos faz ao bloquear acesso ao sistema bancário mundial a países como Irã, Coreia do Norte ou qualquer um que esteja contrário às suas determinações políticas. E para finalizar, os Estados Unidos também imitam o seu governo na hora de aumentar impostos como forma de punição ou controle de concorrência. Vide a guerra tarifária que está acontecendo com a China. Os Estados Unidos aumentam os impostos sobre os produtos chineses de forma a evitar a concorrência desses produtos e punir a China por outras questões comerciais. E assim como indivíduos tentam escapar do abuso estatal migrando para criptomoedas, países que sofrem abusos por parte dos americanos também tentam escapar desse controle migrando para criptomoedas. No fundo, estão todos buscando privacidade e descentralização nas decisões. A China é a segunda maior economia do mundo e ela sabe que para superar os americanos, ela precisa sair do sistema SWIFT e escapar das sanções econômicas impostas pelos americanos. Até esse momento, ela sabe que ela só vai conseguir crescer até onde os Estados Unidos deixarem. Só que, ao contrário dos Estados Unidos, que não tem nenhum interesse em sair do sistema SWIFT, onde são o principal controlador, a China tem total incentivo em desenvolver um outro sistema, um sistema paralelo que não passe pelo controle americano. É por esse motivo que, após 5 anos de desenvolvimento, a moeda chinesa está muito à frente de projetos de outros países e prestes a ser lançada. Enquanto os americanos estão na defensiva com relação a criptomoedas, meio atordoados com essa questão da moeda digital do Facebook, tentando criar regulamentações que embarrerem o crescimento do setor de criptomoedas, algumas figuras importantes no mundo já percebem o que está acontecendo. O CEO da Circle, que é uma empresa de serviços financeiros com criptomoedas muito conhecida mundialmente, alertou recentemente que a moeda digital chinesa pode ser usada para que a China escape do sistema SWIFT e que realize acordos diretos com outros países, sem passar por qualquer regra ou monitoramento do sistema financeiro atual. É a China escapando da coleira imposta pelos Estados Unidos e isso muda tudo no cenário global. A criação de um sistema financeiro em paralelo pela segunda maior economia do mundo e que tem acordos com quase todos os países ao redor do mundo gera um problema a ser resolvido. A principal moeda de reserva mundial, que é o dólar, deixa de ter a mesma relevância, já que ele passa a não ser mais aceito nesse novo sistema financeiro. Isso faz com que países precisem acelerar a tokenização de suas moedas nacionais para fazer acordos com a China, para facilitar acordos com a China por meio desse novo sistema financeiro que está sendo criado. A China está desenvolvendo um sistema que é digital e que, portanto, necessita de fornecedores, de parceiros comerciais que também possuam moedas digitais. E esse é um incentivo enorme para a tokenização de moedas nacionais. O país sabe que se ele tiver uma moeda tokenizada, né, uma moeda digital, ele vai ter muito mais facilidade de ser um grande parceiro da China, um grande parceiro comercial da China. E isso, obviamente, torna esse parceiro muito mais atrativo. Esse tipo de mudança gradual, que leva anos para acontecer, geralmente passa despercebido. Mas quem é atento consegue ler nas entrelinhas de afirmações como a do diretor do Banco da Inglaterra, que afirmou que uma moeda digital similar à Libra, a moeda do Facebook, pode substituir o dólar americano como moeda de reserva mundial dos países. É impressionante a gente ver uma sugestão como essa vinda de um forte nome aí do sistema financeiro de um dos principais países do mundo ainda em 2019. Isso reforça como a ação de um país, que no caso é a China, acaba afetando a ação de todos os outros. É um efeito cascata. Um país dá um passo e os outros são obrigados a acelerar o passo para acompanhar. Falando nesse efeito cascata, a gente viu que a notícia do lançamento da moeda Libra do Facebook acelerou o desenvolvimento da moeda digital da China. A China não queria ficar para trás de desenvolvimento de empresas americanas. E esse desenvolvimento da moeda digital chinesa começa a acelerar o desenvolvimento de moedas digitais de outros países.
Esse é o impacto gradual de uma tecnologia superior sendo implementada. É como o lançamento da tecnologia do cartão de crédito. A primeira loja que implementou isso deve ter visto as concorrentes torcerem o nariz para essa nova tecnologia. Mas a partir do momento que os clientes começaram a migrar para essa loja, as outras tiveram que aceitar essa nova tecnologia para não ficar para trás. A mesma coisa vai acontecer aqui com relação aos países. Por enquanto, os Estados Unidos e alguns outros países, como o próprio Brasil, ainda torcem o nariz enquanto vem esse novo sistema sendo instalado pela China. Mas vamos ver até quando eles vão conseguir resistir. Vai ter o lançamento dessa moeda chinesa, diversas negociações comerciais vão começar a ser privadas, ninguém vai saber quem está negociando com quem que a China tem acordo comercial, quanto a China está recebendo por esse acordo, pela venda e compra de produtos, e isso é um diferencial estratégico da China com relação aos americanos e aos outros países. Então, os outros países serão obrigados a se adequar a uma nova tecnologia para não ficarem em desvantagem. Não é nada positivo outros países estarem com seus dados abertos, sem privacidade e controlados por somente um país ou um grupo pequeno de países. Então, se torna um diferencial migrar para esse sistema chinês, para esse sistema digital que está sendo implementado pela China. Até para você ter uma facilidade maior de negociação comercial com a própria China, que a gente sabe que é uma economia enorme e em expansão. Minha aposta, portanto, é que dentro de 10 anos o dinheiro de papel vai se tornar artigo de colecionador e o sistema SWIFT deixará de ser a principal arma militar americana para controle de outros povos. E para você, qual vai ser o impacto do lançamento da moeda estatal digital chinesa? Deixe, por favor, a sua opinião aqui nos comentários para que a gente possa debater mais a fundo essa questão. Antes de sair desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e se quiser acompanhar os nossos serviços de sinais de criptomoedas, tutoriais, análises gráficas, notícias e tantos outros conteúdos, acesse o link do nosso site aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.